a honra de receber hoje o senador Eduardo Girão. Senador Eduardo Girão, ele é senador pelo Novo do Ceará, é um dos senadores mais combativos aqui que eu conheço, senadores da oposição, é claro, e ele vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre como que a oposição pode se aproveitar desse cenário, né? Senador, obrigado mais uma vez por vir aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite honroso, né? Estar aqui com vocês na Gazeta do Povo, no Assunto Capital, é motivo assim de muita alegria, porque a gente tem uma escassez hoje muito grande de veículos de comunicação que falam a verdade, que são verdadeiramente independentes. E como nós precisamos, o quanto nós precisamos hoje de trabalhos como o de vocês. E eu estou aqui para responder. Tem vitórias já para a gente comemorar hoje, e tem coisa boa para a gente falar. Eu agradeço, o senhor é parceiro da gente aqui desde o começo, aqui é muito bacana, bom, já temos aí mais de 7 meses de programa, agradeço demais. Eu queria também apresentar aqui a Desirê Penhalba, acho que falei errado, mas perdão, Desirê. Falou perfeitamente, está tudo certo. Muito bom estar aqui, obrigada pelo convite. Fala para a gente da Entrelinhas, o que é esse novo produto da Gazeta do Povo? Bom, eu estou aqui para poder contar para vocês essa novidade da Gazeta do Povo. Agora, eu e o Cristiano Gomes estamos juntos com o Jonatas Dias Lima nessa coluna nova que se chama Entrelinhas. Nosso objetivo é emitir notas curtas sobre os bastidores da política. Você que fica aí curioso para querer saber o que está acontecendo, quais são as estratégias da direita, o que eles estão fazendo, porque, obviamente, né, a gente hoje abre o jornal e muitas vezes não encontra aqueles detalhes, aquelas minúcias que o leitor da Gazeta do Povo, que é tão exigente, tanto precisa saber. Então, a gente está agora suprindo essa demanda, e aí eu convido vocês a dar uma pesquisadinha lá, inclusive comenta para a gente saber que vocês estão gostando. É isso aí. Inclusive, aqui o senador Girão, ele dispensa apresentações, mas falar um pouquinho, ele é do Partido Novo, né? Ele era empresário antes de se tornar político, trabalhou aí nos ramos de hotelaria, transporte de valores e segurança. Ele é, inclusive, titular aí da Comissão de Segurança Pública, a gente já vai falar disso, da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Direitos Humanos. E uma que me orgulha muito aqui é a Frente de Defesa da Vida e da Família, e que o senador é um dos principais lutadores aí contra a interrupção da vida aí após o nascimento. A gente está no YouTube, a gente sabe que se a gente fala outra palavra, a gente é censurado, então, mas vocês sabem do que eu estou falando aqui, né? Então, mas vamos começar já sobre quais são as novidades da Comissão de Segurança Pública. Estamos falando de saidinha aí, né? A gente teve policiais sendo mortos na saidinha de Natal, que é quando o preso sai, tem o direito por bom comportamento, sabe-se lá o que isso seja, né? Ele sai durante períodos para ficar com a família em nome da alegada ressocialização. O que os senadores decidiram hoje, o que foi decidido na Comissão de Segurança, senador? Olha, Luiz, também quero saudar aqui a Desirê, né, e dizer que nós começamos com o pé direito hoje, né? A oposição estava em peso no Senado Federal. Estranhamente, o governo Lula não apareceu, a base do governo Lula, depois de ter prorrogado, né, de uma forma absurda, protelado esse PL dos fins das saidinhas, que era para a gente ter aprovado no ano passado, mas nós conseguimos, infelizmente, após a morte de alguns brasileiros, fizemos hoje até um momento lá de reflexão, hoje, um minuto de silêncio, durante a sessão lá da votação, porque nós tivemos a morte do sargento Roger Dias, né, que foi assassinado ali, brutalmente, por um preso que tinha saído e não voltou. Tivemos a Renata também, que é uma cozinheira lá de Campinas. Tivemos o Jefferson também. Então, foram alguns casos no Brasil que demonstram como o Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, tinha falado em setembro do ano passado, na própria comissão, na audiência pública, que
no período de 2006 a 2022, mais de 120 mil presos foram beneficiados, saíram e não voltaram, os 126. Então, a gente está vendo no Brasil um clima de impunidade muito grande. E o exemplo tem que vir de cima. E a gente não tem, hoje no Brasil, o exemplo vindo de cima. Muito pelo contrário. Nós temos um presidente descondenado e que a gente vê o STF, as decisões de alguns ministros de lá que levam o Brasil à chacota. Eu tive nos Estados Unidos conversando com parlamentares lá e é surreal o que nós estamos vendo aqui, dinheiro roubado na época do nosso país, que a Lava Jato mostrou, e agora essas multas sendo abonadas assim numa canetada, e daqui a pouco vai ter que devolver o dinheiro, os caras que roubaram vão ter que... o governo brasileiro, que é dinheiro da educação, da União, vai ter que devolver dinheiro para ele. Então, mas se bem que tem que olhar quem está no governo. Será que ele vai querer devolver esse dinheiro lá? Pois é. Mas a boa gosta notícia, de dinheiro lá do mas governo. A boa notícia, hoje nós pressionamos lá e conseguimos aprovar, o PL da saidinha, que regulamenta isso, que acaba, só deixa alguma liberdade no aspecto dos presos que vão trabalhar. Mas só para explicar para o telespectador, ele passou na comissão, qual que é o trâmite agora? Passou na comissão, nós conseguimos votar por unanimidade hoje, aprovamos a urgência para o plenário, ou seja, a nossa expectativa era de votar também no plenário hoje. Era para votar hoje. Mas o presidente Rodrigo Pacheco colocou na pauta para amanhã, para que a gente vote a urgência. Acredito que passa, porque estranhamente, repito, a base do governo Lula não está nessa semana, e a gente aprovando amanhã, o Rodrigo Pacheco se comprometeu do dia 20 colocar como item 1 da pauta para deliberar finalmente. Mas tinha um debate aí, porque o governo estava querendo que dessem uma aliviada, porque o governo falou, não, mas é uma ressocialização, uma medida de ressocialização, então não pode ser tão drástico de acabar essa medida para todo mundo. Aí a mudança foi que presos que não são de crimes hediondos, eles podem sair para estudar, mas a saidinha acaba para todo mundo. A saidinha acaba, apenas você tem no regime semiaberto a possibilidade que hoje já existe e que é importante do estudo, que é uma forma de ressocialização também que possa acontecer, com controle mais efetivo e tudo. Mas o festival de impunidade que a gente está vendo com isso, um exemplo de inversão completa de valores para a sociedade que o crime compensa, vai acabar nesse aspecto. Então, eu acho que é uma grande vitória do povo brasileiro. Hoje a gente já tirou da CS, ia para a CCJ, não deve ir mais se amanhã a gente aprovar a urgência. Importante você ficar atento na votação amanhã no plenário do Senado e, se Deus quiser, vamos à vitória final no dia 20. Eu fico muito feliz, obviamente, com esperança, de ver o ano já começando com essa notícia positiva. Mas o que me preocupa e é o que a gente mais tem ficado indignado mesmo, é com relação à escolha daqueles que vão ficar realmente presos e daqueles que vão ser soltos. Inclusive, a STF tem tomado decisões até bem políticas, o que a gente tem analisado, permitindo que, muitas vezes, traficantes sejam soltos e até mesmo para beneficiar com relação à saidinha, até os presos do 8 de janeiro não foram soltos. Isso. Então, como é que vocês têm avaliado isso? Talvez na perspectiva de endurecimento, isso poderia ser possível com as leis, ou talvez seja realmente necessária uma mudança mesmo com relação ao STF? Ótima pergunta, Desirê. Hoje, inclusive, nós reunimos um grupo de senadores, logo após a votação, para começar a analisar as audiências de custódia. Muito importante, porque você viu as imagens o bom das redes sociais é isso. A gente consegue perceber a pagelança que acontece nessas audiências. Não sei se você lembra um preso que estava com frio, aí foi lá, não, tem que botar até diminui o ar-condicionado, não sei o que é, agora as audiências de custódia. Então, assim, eu acredito que por isso que querem regular as redes sociais.
E essa é uma prioridade. Sei que daqui a pouco a gente deve entrar na fala do Rodrigo Pacheco, ontem na abertura dos trabalhos, na fala do Arthur Lira, né, que ali colocou as entranhas para fora, né, sobre emendas parlamentares, que é um desvio de função de senador e de deputado. Vamos combinar. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é legislar, fiscalizar. Então, e a censura nas redes sociais está me preocupando, porque quem quer é o STF, quem quer é o governo Lula e os cabeças que estão, presidente do Senado e presidente da Câmara. Então, o sistema que está carcomido, que está apodrecido, não quer crítica, Luiz. Desirê não quer crítica. Então, onde é que isso vai parar? Então, o brasileiro tinha o Deltan Dallagnol, parlamentar eleito pelo povo do Paraná. Goste ou não, foi eleito com o voto das pessoas. 344 mil votos e foi tirado na marra, na velocidade da luz, numa caçada, numa coisa completamente absurda, e ele que tinha feito a grande mobilização para aquele PL da censura não passar. Uhum. E agora nós estamos sem o Deltan. Tiraram alguém que mobilizava nas redes e tudo. Tem outros, claro. Mas aproveitar essa deixa que o senhor deu, o Pacheco, os discursos, para quem não acompanhou ontem, a gente teve discursos do presidente da Câmara e do Senado, iniciando o ano legislativo. O presidente Lira, da Câmara, ele foi muito duro, mas o Pacheco ele trouxe algumas questões que ele fala em monitorar, que vai ter mudanças na justiça eleitoral, ele quer monitorar essas mudanças, ele falou sobre medidas em relação ao STF, e ele falou uma coisa muito importante, que era aquela questão de regular inteligência artificial. Mas aí fala, mas o que tem a ver inteligência artificial com censura? É porque, quando a gente falou do PL da fake news no ano passado, a grande confusão era que o governo falava, vocês, as big techs, o Facebook, o Twitter, o Google, eles iam ser os responsáveis por fazer a regulação de o que era fake news ou não. Isso não passou lá no Congresso. Isso. Só que agora o TSE, ele pode chegar e simplesmente na canetada, sem ter que passar pelo Congresso, falar, não, isso daqui é inteligência artificial, então não pode. E isso pode virar censura de novo, é disso que a gente está falando. Não, eles não vão desistir, Luiz. Eles não vão desistir, porque hoje não existe ordenamento jurídico no Brasil. Hoje, o sentimento das pessoas é de injustiça. Você tem preso político em pleno século XXI, num país que eles enchem a boca, Desirê, para dizer que nós temos democracia. Você viu os discursos ontem? Democracia, defesa da... Então... Democracia na balada. Da democracia que eles dizem, que para mim não tem no Brasil. Não temos democracia no Brasil. Nós estamos numa ditadura da toga. Né? E o Senado é corresponsável por esse caos institucional que vive a nossa nação. E eu sou um dos 81, tenho denunciado isso. Hoje, na tribuna do Senado, falei questão do impeachment como uma forma, que é o último recurso que nós temos e que nunca foi usado. O impeachment de um ministro do Supremo. Nunca aconteceu. E tem 60 na gaveta do Rodrigo Pacheco. Tem 60, 60, com material robusto para ser analisado. E o Senado não cumpre o seu dever. Então, olha que momento a gente está. São 200 anos do Senado. Agora, olha que ano histórico nós estamos. Será que o Senado... Mas só se a gente tivesse um Senado comandado pela oposição, né? Quantos que os senhores têm? Tem 26 que são de oposição dos 80? Olha, eu vejo que a gente tem um número mágico ali de 30. 30. Certo? Que é o que existe hoje de oposição. 30. Por que número mágico? Porque é o seguinte, o que é que acontece? Em algumas pautas, vamos dizer, um número médio, que em algumas pautas a gente pode chegar ali a 35, a 40. As decisões monocráticas que a gente ganhou por 4 votos, que foi uma grande vitória, só que parou na Câmara. Aí fica aquela pergunta, até que ponto foi um jogo combinado? Ei, vamos aprovar, mas fica lá. E ficou. E você vê pelas declarações do Arthur Lira que não tem a menor vontade de votar isso. Né? Então a gente fica preocupado com os acordões que acontecem e é como se desse um pirulito na boca de uma população sedenta por justiça e depois tira. E a população já entende
graças a Deus, está acompanhando isso e está cobrando os seus representantes. Então, eu acho que o Senado não tem o direito de, no ano do seu bicentenário, se acovardar e passar para a história como um grupo de senadores fracos. Covardes. Covardes. E eu falei isso hoje, olhando para o presidente Rodrigo Pacheco, com muito respeito, que eu tenho a pessoa e tudo, mas ele, como presidente, tem que tomar medida. Ok, mandato de ministro que ele falou ontem no discurso dele, era uma cobrança nossa. O que é isso? É você diminuir o mandato. Porque hoje em Sim. dia. Não, por hoje exemplo, é vitalício. O advogado do Lula lá, ele vai. Vai 20 e tantos anos e tal. Então, o mandato é você ter. Eu acredito que deveria ser igual a um senador, que já é muito. 8 anos. Mas eu estou vendo nos bastidores lá que o pessoal está falando em 12 e tal. Vai ser uma discussão, mas pelo menos vai discutir. Outra coisa que eu acho importantíssimo para a nossa democracia e que o presidente Rodrigo Pacheco entendeu e está disposto a colocar para frente. O fim do foro privilegiado. Esse não depende dele. Aliás, depende porque ele é presidente do Congresso. Mas o Senado já votou antes dele chegar lá. Entendi. 2015, né? Vai fazer 6 anos desse Está parado na Câmara, né? Está parado na mesa do presidente da Câmara. Ali sim, era a trava que o Brasil voltava. Eu acho que o Brasil voltava de verdade, porque teria... Vamos explicar para o telespectador o que é isso. Foro privilegiado. Por que foro privilegiado ele engessa os parlamentares? Porque tem parlamentares investigados. Isso. Dizem que tem mais de uma dezena ou 2 dezenas de senadores que estão investigados no STF. E aí eles não caçam nenhum ministro do STF, porque senão o processo deles no STF vai sair da gaveta. Fica um poder, Luiz, protegendo o outro. Então você tem senadores e correligionários deles, que estão com o processo na mão dos ministros do Supremo, e por causa desse famigerado foro privilegiado, fica com eles. Não era para estar com eles, era para estar na primeira instância. Não tem aquela história de balança que o pessoal fala? Se você tá você tem um mandato federal, e aí para você esperar o seu projeto, vamos dizer, supostamente, se eu fosse um parlamentar corrupto aqui, que eu estou querendo que a minha pena, que o meu processo expira, caduca, eu vou para um mandato federal. Aí, quando está prestes a caducar aliás, quando eu estou prestes a ser julgado, eu mudo e consigo, sei lá, ser vereador, aí muda a instância, o processo desce e aí continua contando tempo lá até o processo contra mim, que se eu fosse um parlamentar corrupto, ele expiraria. Ou seja, não poderiam mais me... Fica tudo na mão do STF. Então, eles ficam mudando do federal para o estadual, para o municipal. E aí, até... O Brasil tem 55 mil, se eu não me engano, autoridades com direito ao foro privilegiado. É um escárnio. No mundo todo, você pegar países desenvolvidos, são 3. É o presidente da República, e o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Entendeu? Então, o Brasil é um festival de blindagem. E esse é o grande guarda-chuva da corrupção na nossa nação. É o foro privilegiado. Agora, boa notícia. O Senado, há 6 anos, já fez a sua parte. Acabou com o foro. Mas está lá na Câmara que precisa ratificar. Se essa não é a for nossa... ratificado, vai ser arquivado, né? Não, não vai. Vai ficando. Mas eu acho que já deu, né? 6 anos parado. E outra coisa também que o presidente Rodrigo Pacheco falou, que é um anseio nosso, é o fim da reeleição no Executivo. E aí isso depende do Pacheco. O senhor estava falando, eu acabei... Isso depende do Pacheco. O Pacheco, ele vai começar no Senado, essa PEC, né? E eu acredito que isso vai ser muito importante, porque qual é o grande problema do Brasil hoje, além das liberdades, né, que estão muito ameaçadas do brasileiro? É a questão do populismo. O político, para não largar o osso, né, que aí vem o foro, que vem as emendas, né, milionárias, o político, para não largar as mordomias de carro com motorista, de apartamento funcional, de auxílio aquilo, auxílio isso, ele faz de tudo para continuar no poder. Então, um gestor municipal, estadual ou do governo executivo, federal, né, ele, por causa da reeleição, começa o primeiro dia do mandato dele já fazendo politicagem, populismo, para pensar em se reeleger daqui a 4 anos, entendeu?
Então, quer dizer, esse é o grande mal. Ele não quer se desgastar com o sindicato, com os setores, e deixa de fazer o que é certo. Esse projeto de lei, ele visa exclusivamente os mandatos do Executivo? Do Executivo. Ou também do Legislativo? Que eu sou a favor também, mas o Executivo, o que a gente vai discutir esse ano, o Pacheco já confirmou, né, o debate, para votar vai ser isso, vai ser para o Executivo. E outra coisa boa, Desirê, eleição, um calendário único. Ou seja, unificar as eleições do Brasil. Isso vai ser fantástico, porque de 2 em 2 anos a gente para o Brasil e com o dinheiro do fundo eleitoral, com o nosso dinheiro, 5 bi, para quê? Para eleição. Então vai ser uma eleição só, a nível nacional, estadual e municipal. Aí passa, na verdade, o mandato vai deixar de ser 4 anos para ser 5. E como é que faz com o mandato de senador, que é de 8, vai ter que diminuir? Não, aí vai ter um que vai diminuir. A partir de 2030 vai ter um que vai diminuir só para encaixar dentro do calendário. Isso já está computado. Só que, infelizmente, o presidente Lula não entra nessa história. Né? Não entra até porque é um direito adquirido. Né? E a gente tem que entender, a legislação está correta. Né? Mas o importante é que a gente avance para as futuras gerações. O fim da reeleição, se der tudo certo, como eu estou percebendo, quase que uma unanimidade ali dentro do Senado, eu sou líder do Novo e eu participo da reunião com os outros líderes, eu acho que o Brasil vai fazer um golaço. Eu queria dar um recado aqui para o leitor da Gazeta do Povo, quem não é leitor e está, por acaso, aqui assistindo a nossa transmissão do Assunto Capital, queria pedir uma ajuda para os senhores e para as senhoras. Esse programa aqui é gratuito, ele sempre vai continuar sendo gratuito, mas para a gente manter a estrutura da Gazeta do Povo, a gente depende dos nossos assinantes. E a Gazeta do Povo está com uma promoção porque a gente está fazendo aniversário. A Gazeta fez 105 anos. Então, eu queria convidar os senhores e as senhoras a entrar, dar uma olhada aqui no chat do da nossa live e assinar a Gazeta do Povo com 80% de desconto. Ou seja, você vai pagar apenas R$ 5,00 nos primeiros 6 meses de assinatura. Agradeço demais se vocês puderem. Se não puder assinar agora, pelo menos dá o like para essa live aqui ficar muito relevante, porque o assunto que a gente está tratando aqui é importantíssimo. Eu queria trazer aqui para o senador um comentário de um dos nossos telespectadores. Ele diz assim: senador, ou os senhores param com esse STF, ou todos vão ser presos, um a um. Isso é o que ele está bravo aqui, o José Sena da Silva está falando. Ele está certo. Agora, a minha está sem nenhum limite, sem freio. Olha, nós chegamos ao ponto, como é o nome dele? José Sena da Silva. José Sena, nós chegamos a um ponto de ter... Eu tive agora lá nos Estados Unidos, no Capitólio, conversando com parlamentares americanos, dizendo o que está acontecendo no Brasil. E eles dizem: eu não acredito. Como é que é? Tem um senador da República no Brasil que não pode dar entrevista? Se você, Luiz Desirê, quiserem chamar para o Assunto Capital o senador Marcos Duval, não pode, sabia? Você não pode entrevistar. Você corre risco de levar multa. E ele também, por hora. Não é somente no canal da pessoa? Não, rede social ele não tem. Rede social, ele não tem nenhuma rede social. Por decisão judicial. Um parlamentar que não pode falar, ele fala na tribuna. Mas, hoje em dia, a gente sabe que rede social é uma extensão do mandato. Né? Uma entrevista como essa, onde você poderia perguntar muita coisa. Então, quer dizer, é muito estranho o que está acontecendo. Você tem jornalistas, colegas de vocês, exilados. Eu estive com eles agora em janeiro. Eu fui no Monarque, um jovem de partir o coração, longe da família, longe de tudo, perseguido. Por mais que a gente discorde de algumas ideias dele, faz parte da democracia, mas é errado ter que sair do Brasil. Sim. Então, você tem colegas, o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, que estão com passaporte retido, que estão com as contas bancárias, que trabalharam a vida inteira, outros negócios, congelados, que estão com a rede social, que é um instrumento de trabalho dele, bloqueado. Que país é esse? Mas, senador, vem falar que tem democracia aqui? Não tem, mas depende do Senado. O Pacheco falou: vamos limitar esses mandatos e vamos
acabar com as decisões monocráticas. Acabar com as decisões monocráticas, de fato, isso foi um gol do Senado, você diminui um pouco o poder deles. Muito. Agora, mandato não vai afetar nenhum desses ministros. Será que não é uma coisa mais simbólica? Se vocês, a gente vai regular o mandato, mas se vocês não voltarem para o seu lugar, a gente vai fazer mais. Eu acho... É difícil, né? Eu vou trazer aqui acho que para o STF entender, voltar para o seu lugar, acho que só caçando. É impeachment, impeachment. E olha, tem 60 pedidos de impeachment. Hoje eu falei na tribuna do Senado sobre a necessidade de o Senado cumprir seu dever nesses 200 anos. É o ano. Tirar um pedido de impeachment, tem vários com documentação robusta e votar. Entendeu? Então, está pegando mal, está ficando feio. Nós não podemos passar para a história como senadores fracos, né? Então, eu vou cobrar. Você pode ter certeza, população brasileira, eu vou cobrar. Sei do risco, porque é um sistema. Aliás, não é sistema não, Desirê, me desculpe. É um regime. Hoje nós estamos num regime no Brasil e eu não faço parte disso, eu não concordo com isso. Tem senadores que estão incomodados, tem senadores não só de oposição, mas independentes, que estão achando um abuso atrás do outro. Mas o que aconteceu nesse recesso? Se você pegar a multa da Odebrecht, JBS, na canetada, dinheiro que foi, né, comprovado aí de corrupção, agora tem que devolver. Que insegurança jurídica o STF jogou o país, alguns ministros do STF jogaram o país, e fica por isso mesmo. E vai um ministro-presidente do STF dar uma declaração num evento político da UNE, nós derrotamos o bolsonarismo? Isso é um absurdo. Não, nós. Inclusive ele, nós. Eu, tu. Que história é essa? Mas, senador, o que eu fico me questionando é o seguinte, qual que seria o cenário que impede que os senadores levem adiante? É só o Pacheco que está limitando isso? Existem outros senadores? Vamos imaginar que realmente a gente tenha algum presidente ali do Senado que tenha coragem para poder abrir um processo de impeachment. Qual que seria a consequência disso? Algum senador poderia sofrer alguma represália? Poderia ter algum problema que, assim, em decorrência da abertura do processo de impeachment? Porque eu acho que o clamor social iria ser tão grande da gente, pelo menos, ver que uma justiça estivesse sendo feita, né, nesses freios e contrapesos que a República oferece, que eu acho que talvez, politicamente, essas pessoas serão beneficiadas, Sim. ou não? Sim, hoje não tem voto para aprovar o impeachment, eu tenho consciência disso. Pela relação, muitas vezes, promíscua que acontece. Você vai para uma eleição de um presidente do Senado, você viu, a grande mídia deu, vocês deram. É ministro ligando para influenciar. Ministro do Supremo ligando para senador, o senador mostrando aqui. Acontece uma coisa que eu me pergunto. Eu não tenho fórum privilegiado, mas o senhor tem. Hoje em dia isso não vale mais nada. O STF. Não, para quem faz a coisa correta, não. O STF faz indicações de cargos. Os ministros do STF indicam caras para executivo. Todo mundo falou no Dino, por exemplo. Especulou-se que o Dino poderia ser uma indicação até de ministros do STF, mas eles se metem não só em indicações para ministros do STF, mas para indicações de ministros para outros, de indicações para cargos políticos, que a gente via isso antes, né? Era parlamentar querendo indicar cargo no executivo, mas agora o STF também indica cargo? O STF está mandando e desmandando no Brasil. Não vamos dourar a pílula. Se eles influenciam para eleger o presidente do Senado, se eles influenciam, quase que a gente perde as decisões monocráticas. Foi por 4 votos. E ministros do STF ligando para influenciar. Se ministro do STF vai lá na Câmara dos Deputados, na véspera da votação da PEC do voto auditável, se reunir com lideranças políticas, é um escândalo que está acontecendo no Brasil. Pedir, né, a partir dessa reunião, coincidentemente, no dia seguinte, os líderes políticos trocam os deputados que eram a favor da PEC do voto auditável por deputados que são contra a PEC do voto auditável. E nós perdemos. A partir daquela reunião.
Estava lá o debate, todo mundo vendo. Então, hoje, hoje nós temos um poder que esmaga o legislativo e antes estava esmagando o executivo também no governo anterior. Com o Lula, com o governo Lula, existe um alinhamento ideológico e político, porque o STF é um tribunal político, entre esses dois poderes que estão esmagando o legislativo. Ou o legislativo anda, ou a gente está a passos largos aí para uma ditadura. Agora, respondendo diretamente a sua questão, o fim do foro privilegiado, ele tira o processo que está na mão dos ministros do Supremo, de senadores, deputados, correligionários, e joga lá para a primeira instância. Isso dá um alívio, o mecanismo destrava, entendeu? Para ter mais liberdade para fazer, para não ter chantagem, para não ter esse tipo de coisa. Então, eu acredito sinceramente que esse passo é importante, mas eu vou te falar uma coisa do fundo do coração. Eu acho que nós chegamos na hora da verdade. Ah, não tem voto para aprovar o impeachment. A gente sabe que não tem voto na realidade de hoje. Mas bota para votar. Está na mão do presidente Rodrigo Pacheco. Ele é que manda na pauta. Está errado. Tem o Lazier Martins, tem um projeto de resolução que quebra essa lógica. Faz o seguinte, o presidente vai ter um período, se ele se omitir, não colocar em votação, não aceitar o pedido de impeachment para analisar, o colegiado do plenário pode colocar. Entendeu? Ótimo. Então, nós vamos atrás agora dessa alternativa. Mas está chegando a hora, bota para votar, porque não é possível. E se perder, todo mundo vai ver quem é que votou sim, quem é que votou contra. Deixar claro a situação para o brasileiro. Sabe? Um questionamento que eu tenho, desculpa, só para poder encerrar essa questão, é o seguinte, é interessante, né, que durante o período da Lava Jato, a gente, entusiasmados assim que estávamos, né, de ver a corrupção ser realmente extinta no país, a gente percebeu que todos aqueles que estavam ali, Moro, Deltan Dallagnol, estavam muito corajosos mesmo, né, de enfrentar tudo isso. E aí, o que talvez eles não imaginavam é que talvez em tão pouco tempo a situação fosse mudar politicamente e que eles passassem a ser os perseguidos. Agora, o que eu me questiono é o seguinte, a situação que a gente está vivendo hoje, de ver injustiças acontecendo, talvez essas pessoas que hoje estão cometendo injustiças, elas, parece que não passa na cabeça delas a possibilidade de um dia o jogo também virar. E obviamente, né, a justiça ser feita, porque, querendo ou não, quando os padrões não são seguidos, padrões constitucionais mesmo, o ordenamento jurídico simplesmente ser seguido, e essas pessoas não estão ali preocupadas com isso, vocês, senhores senadores, não se questionam ali nos bastidores, talvez, como que seria isso, na perspectiva de que alguém assumindo, então vocês, como a gente espera, né, a gente tem esse clamor de conseguirmos senadores suficientes para conseguir aprovar todas essas importantes medidas para retomar a segurança jurídica no país. Talvez eles que estão hoje mandando e desmandando, talvez não se questionariam se eles poderiam também ser os perseguidos? Excelente, porque você vai um pouco na frente do tempo para analisar a questão. 2026, nós vamos poder mudar 2/3 do Senado Federal. É muita coisa. Ou a gente aprende, eu aprendi isso desde pequeno com a minha avó, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. O brasileiro está sofrendo, Desirê. O brasileiro está com medo. O brasileiro não está se manifestando, mas é do nosso sangue. As grandes mudanças que nós tivemos na história do país foi povo na rua de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser. Sim. Violência jamais. Agora, você falou uma coisa, e eu gosto muito de música. Tem uma música do Nenhum de Nós, que é "Mais o ódio cega e você nem percebe", é um refrão da música Camila. Parece que eles estão cegos pelo ódio, pela rivalidade, O governo Lula, aqui para nós, é um governo da revanche, é um governo da vingança. Qual é o plano do Lula para o Brasil, do governo do PT? Zero. É cooptação, é gastança desenfreada, é aumentar o Estado, a companheirada aí para os cargos das estatais e prejuízo. Exatamente. Toma prejuízo e não quer saber, alguém vai pagar a conta, é 250 bi já.
Isso, o desaforo, o dinheiro não aguenta desaforo. Então a população vai sofrer, infelizmente, mais ainda. Questão de aumento de preço, né? Nós estamos vendo isso. Agora, os senadores estão se despertando. Eu percebo um movimento de inquietação e daí o Pacheco está fazendo algumas medidas paliativas. Não é ainda o que o pedagógico vai resolver, mas a gente não vai parar, a sociedade vai cobrar. Nós vamos ter uma eleição municipal agora que é chave para 2026. É chave para a gente ter realmente base. E aí vai ser realmente, eu acredito que nós vamos ter grandes mudanças a partir de uma conscientização coletiva. Tem que voltar à rua, tá? Eu acho que e foi bom. No ano passado nós tivemos 2 grandes movimentos que o brasileiro, mesmo com tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, a perseguição, preso político, sem direito a acesso aos autos, com penas desproporcionais, uma série de situações, o brasileiro voltou às ruas a favor da vida desde a concepção. Sim. Isso aí. Tá? Sem a live ser derrubada. Foi espetacular o que a gente viu de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. O brasileiro é pró-vida, por natureza, entendeu que são 2 vidas que estão em jogo ali, Graças a da a criança e da mulher. E voltou no dia 10 de dezembro o Dino não. Eu estive aqui na Esplanada dos Ministérios, depois fui com o desembargador Sebastião Coelho, fui com o Magno Malta, senador Jorge Seife, lá para São Paulo, na Paulista. Lotado. Então, quer dizer, o brasileiro está perdendo o medo porque viu que esses caras estão querendo realmente sufocar. Foi muito bonito, foi a volta do pessoal mesmo para a rua. Eu queria aproveitar, a gente bateu mais de 3.000 pessoas aqui ao vivo com a gente. Pessoal, por enquanto, dá like se ainda não entra no inquérito do vocês sabem quem. Então pode dar like, por favor. Não cai o dedo, não dói, não dá cãibra. Agora é hora de dar o like, ajuda a gente aqui. Senador, a gente tem aqui 2 comentários bastante interessantes. O Anderson Isidoro diz o seguinte: senador Girão, muito bom ouvir seus comentários, mas ele não gosta muito do Pacheco, aqui eu não posso reproduzir o que ele diz do Pacheco. E a Rosane Camille diz o seguinte: se nada for feito pelo presidente do Senado, espero que agora os parlamentares da oposição obstruam todas as pautas do Congresso Nacional. Isso é possível? Respondendo aí a Rosane. Rosane, você tem o nome da minha irmã. No Senado, a gente não tem número para bloquear. Na Câmara, já é diferente. E aqui para nós, eu tenho que reconhecer, a oposição da Câmara está dando show. Tem conseguido realmente bloquear. Você vê que nem o Lula e nem o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, foram ontem ao evento lá de abertura dos trabalhos. Então, quer dizer, a Câmara é um sentimento mais ali genuíno, mais natural, tem uma pegada diferente. O Senado, nós estamos trabalhando, conversando com os senadores, olhando nos olhos deles, mostrando que não dá mais do jeito que está. Está demais, né? Então, assim, é importante porque eu fico feliz e esperançoso porque eu vejo que o brasileiro está gostando de política. O brasileiro está acompanhando a política. 3.000 pessoas numa noite de terça-feira. Geralmente a gente traz assuntos mais técnicos aqui, não é aquela coisa mais... Mas olha como as pessoas estão acompanhando, né? Então, e eles por isso que querem regular a mídia. Porque o brasileiro é conservador. O brasileiro, ele tem uma pegada de direita, está entendendo o jogo, né? Então, assim, por isso que eles querem. Mas pode ter certeza que lá no Senado a gente vai cobrar, a gente vai fazer todo tipo de estratégia republicana, né? Porque a gente acredita que nós defendemos a Constituição, enquanto outros não defendem. Aqueles que deveriam ser os primeiros guardiões rasgam a Constituição dia a dia, né? Você pega o próprio ministro da Justiça que assumiu agora, o Lewandowski, foi quem rasgou lá atrás no impeachment da Dilma. Foi ali que começou a esculhambação. Que ela não podia ter os direitos políticos estava lá na Constituição, claro, o artigo com tudo, e rasgou a Constituição, né?
agora está falando que tem que humanizar pequenos furtos. Olha a inversão de valores que está, né? O Brasil num caos de segurança pública completo, as pessoas presas em casa, né? Tragédias acontecendo. No Nordeste, onde eu vivo, no Ceará, facção dizendo o seguinte: tu pode entrar, tu não pode. À luz do dia. À luz do dia, você tem que pedir autorização. Olha a humilhação do cidadão de bem. Né? E o PT é que manda lá há décadas. Falando sobre... A gente teve aí algumas semanas o deputado Ramagem, o deputado Jordi, eles como alvo de inquéritos do STF, alvos da Polícia Federal, que tem aí autorização do STF para fazer busca e apreensão. A gente teve o vereador Carlos Bolsonaro, e aí muita parte da mídia, o consórcio de imprensa, né, falou, não, é a BIM paralela, até porque foi usado isso para arapongagem. Eu vi algumas lives aqui até do Ramagem, alguns vídeos que ele colocou. Ele falou assim, tinha alguma coisa errada naquele software, naquele que é uma arma cibernética, não é um software, o First Mile. Tinha problema, eu investiguei. Ninguém está falando que não houve problema. Mas levantaram essa bandeira da BIM paralela. E agora, chegando no ponto que eu queria tocar, o senador Flávio Bolsonaro, ele falou o seguinte, na verdade não tem uma BIM paralela, tem uma PF paralela que é controlada pelo STF. Palavras do Flávio. O que o senhor acha dessa declaração? Olha, é uma realidade a Gestapo que nós temos hoje, que é um aparato que parece distante da Polícia Federal, que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Né? E tem acontecido barbaridades o tempo todo. E olha, só de um lado, você foi falando os nomes aí, Luiz, é só de um lado. Já notou que é o espectro da direita? Dizem que tem 18, falaram que foi o advogado Cacai. Falou que tem ele tem 18, informação privilegiada, né? 18 parlamentares de direita na mira do STF. Na mira do STF, acredito. E ele tem informação privilegiada, porque ele foi flagrado de bermuda dentro do STF. É um negócio de rir mesmo, é a realidade. Então, o que é que acontece? A verdade está muito na cara das pessoas, né? Então você tem parlamentares lá com medo de falar, que pensam como a gente, estão vendo, mas eu não posso falar, porque eu tenho um processo lá, porque então vai acontecer. Você está entendendo? Então, assim, essas operações, a do Jordi, por exemplo, vamos falar da do Jordi, que foi no meio do recesso. O cara é o líder da oposição. O celular dele e o computador dele tem as estratégias de votação nossa. Contra o governo, é o papel de uma oposição num país livre, num país democrático. Foi lá, está lá na mão dos ministros, está lá na mão de autoridades, sei lá o quê. E lá, um dos embasamentos, não sei se vocês lembram, é tanta coisa, é tanta aberração, é tanta coisa assim que o cara pega de 2020, que não tinha foro a pessoa, aí está no STF, sabe? Eles não têm pudor de nada. Mas o caso do Jordi, a pessoa que disse que ia fazer o golpe, que chamou ele de líder, né? Não queria fazer o golpe, não. Que deu a entender que estava incentivando. Chamou ele de meu líder. Chamou de meu líder. Apoiador da campanha dele. Esse cara nem estava aqui em Brasília. Fez uma montagem. Foi uma montagem, pegaram a foto do cara, fizeram uma montagem. Não dá pra e aí acreditar. o seguinte, meu líder. Olha, lá na Bahia, se você for lá na Bahia, todo mundo se chama de meu rei, meu líder. Entendeu? Aí vai pegar metade da população da Bahia e vai investigar e vai fazer a operação. Então, quer dizer, é uma coisa sem base, sabe? Aí o ministro diz que não, tem um plano para me enforcar em praça pública. Cadê a prova? Não, se fosse, ele não poderia julgar, ele né? não poder, mas ele disse isso em rede nacional, que ele é vítima. E ele continua insistindo. Nós pedimos ao presidente Pacheco. Durante o recesso, nós voltamos antes na semana passada, o trabalho começou ontem, nós voltamos na semana passada, e tivemos uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco e pedimos para ele conversar com o Alexandre de Moraes institucionalmente e pedir para o Alexandre de Moraes sair desses processos que já deveriam ter sido extintos. Porque um inquérito que não tem fim
que está lá, tem crédito há 5 anos, na cabeça, uma espada na cabeça do cidadão de bem, que tem empreendedor, Luiz. Onde é que você já viu o empreendedor que gera 22 mil empregos, caçado implacavelmente no país, com rede social bloqueada? O empreendedor. Luciano Davan. O Luciano Davan. Como é que pode você vai falar isso lá fora? Não, empreendedor é para você dar prêmio, para você incentivar. Aqui é caçado porque ele tem posição política, Desirê. Ele tem posição política. E outra coisa, já declararam o cara inelegível. Ele nunca, se teve candidatura, nunca pensou. Já disseram o seguinte, não, nem entre na política, porque você não é bem-vindo pelo sistema. O sistema vai te cuspir como cuspiu o Bolsonaro. Se você pegar, aí eu tenho que dizer, do TSE, em 2022. Vocês lembram que não se podia, a campanha do Bolsonaro, não podia associar o Lula ao Daniel Ortega, não podia associar o Lula ao Nicolás Maduro. São ditadores de esquerda aqui da América Latina. Mas não podia se fazer menção, não podia associar o Lula à questão da vida desde a concepção, que eles sempre foram contra a vida desde a concepção. E o que é que o Lula fez quando assumiu? Não podia, ou seja, foi blindando um lado aqui e o outro caçando, cortando, censurando. Até o documentário do Brasil Paralelo foi censurado. De forma prévia. Foi prévia. Ninguém sabia Censura o que prévia. Não, aí uma ministra do STF, rapaz, ela tem a coragem de numa rede nacional, numa rede deles, que é um grande problema aqui, a vaidade, aquela TV lá deles, né? E ali ela diz, ainda diz o seguinte, não, isso aqui realmente não existe censura no Brasil, está errado, mas até o dia 30 pode. Né? Quer dizer, censura a gente vê depois, a gente vê depois. Não, democracia. Democracia a gente vê depois. Está errado isso aqui, mas justifica. Porque era para o Bolsonaro. Entendeu? Aí você pegar. O que é que o Lula fez quando assumiu? Tudo aquilo que a gente dizia que ia fazer, mas o TSE não deixava a campanha do Bolsonaro. Primeira atitude que ele fez, tirou o Brasil do consenso de Genebra com 50 países pró-vida. Tira o Brasil. Qual é o recado que dá? Cancela uma portaria do Ministério da Saúde. O governo Lula. O governo Lula, logo no começo, cancela uma portaria do Ministério da Saúde que as mulheres precisavam, que foram estupradas, que é uma violência, uma coisa absurda de onda, mas tinham que dizer até para a polícia ir atrás dos estupradores. Certo? Para ela não fazer o procedimento de interrupção da gravidez, eles cancelaram com essa necessidade. Ou seja, é uma política que não é pró-vida. A questão do Nicolás Maduro, o que foi que aconteceu aqui em Brasília? Ele foi recebido com três meses de governo Lula, com honras de Estado. E falou que a ditadura lá era só a narrativa. E foi ali que o Lula falou que era democracia relativa, né? E mais, o Foro de São Paulo veio para cá. O Daniel Ortega faz barbaridade por cima de barbaridade, fecha programa de televisão, rádio, persegue católicos, religiosos. E o governo do Brasil não diz nada. Né? Então, quer dizer, foi infelizmente, os fatos mostram que houve uma proteção para que o Lula tivesse uma probabilidade maior e acabou acontecendo. Ortega é o presidente, ou o líder da Nicarágua, né? Senador, bom, eu imagino, né, que os nossos espectadores ali estão nessa curiosidade a respeito das estratégias para que a gente consiga realmente ampliar o número de senadores que sejam minimamente defensores de uma justiça, que é o que a gente não está tendo, Isso. né? No entanto, a gente está vendo muitas pessoas combativas, né, o senhor, por exemplo, com essa perspectiva de serem pré-candidatos nesse ano. E aí a gente até fica preocupado, uma vez vocês ganhando a prefeitura, será que a gente não perderia mais ainda a voz de vocês? Como é que vocês têm articulado, conversado sobre isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero mandar um recado para quem está nos assistindo, que eu sei que é do Brasil e do exterior. Se você está no Brasil, eu faço um pedido para você. Se candidate. É chamado, eu sei que é chamado.
As pessoas de bem têm que vir para a política. O sistema está muito apodrecido. Então, como é que a gente vai mudar isso? É gente de bem, colocando o seu nome à disposição, fazendo sua parte. E é impressionante como tem um efeito que o universo conspira a favor, mesmo você sem dinheiro, mesmo você sem condições. Então, quero fazer um convite ao brasileiro. Essa eleição municipal, para vereador e para prefeito, ela é fundamental, sobre vários aspectos, né? Eu sei da minha responsabilidade no Senado Federal, jamais ousaria ser pré-candidato a prefeito, como eu sou da capital que eu nasci, Fortaleza, mas eu senti um chamado, porque eu estou vendo a realidade dos meus conterrâneos, né? Da minha cidade, onde eu nasci, cresci, estudei, formei família, empreendi. Mas eu não sairia do Senado se não tivesse um suplente que tivesse os mesmos valores, mesmos princípios meus, e fosse defender as mesmas, eu acho que até melhor, né, porque é mais jovem e que tem essa, é um dos líderes da oposição lá na Assembleia Legislativa, que é o Sargento Reginauro, né, e que se der tudo certo, né, porque tem, do ponto de vista de regimento, algumas alternativas que a gente tem que avaliar dentro da ética, né, e se eu tiver que me licenciar, ele assume isso aqui, e se eu ganhar, que é difícil, né, assim, do ponto de vista das máquinas que vão trabalhar, mas eu tenho muita fé, o nosso Deus é o Deus do impossível, e se a gente ganhar, ele vai fazer um bom mandato nos 2 anos, né? Inclusive o PL e o PT, eles têm mais de uma dezena de parlamentares que estão indo para prefeituras que são chaves. Inclusive, vocês vão achar uma matéria sobre isso na Gazeta do Povo nos próximos dias. A gente está fazendo um levantamento sobre isso. Como é que o senhor vê? O senhor, por exemplo, é super combativo, o senhor fez aí um nome muito forte na política, agora como senador. Lá, e o que o senhor acha que o senhor pode melhorar lá? É mais uma questão pessoal? O senhor veio para a política por uma questão muito peculiar, que o senhor testemunhou em uma cena de violência também. Se o senhor puder contar para o nosso telespectador, o que o motiva agora aí para a prefeitura? O ponto, eu sempre fui convidado para vir para a política pelas causas que eu defendi, por uma vida saudável, né, sem vícios, fazendo malabarismo aqui para não falar palavras que possam atrapalhar o canal. Pró-vida, né, contra esses ideologia de gênero, a questão de doutrinação nas escolas. Eu estava nos Estados Unidos e aconteceu uma tragédia na escola que meus filhos estudavam. Uma pessoa comprou uma arma de fogo e no dia dos namorados metralhou lá, morreram 20 adolescentes e a minha filha estava na sala, viu tudo, o professor foi morto, as amigas, e ela foi poupada. Ali, para mim, foi um chamado, né, e foi em 2018 isso, no ano da eleição, fevereiro de 2018. Vai fazer agora, não sou bom de matemática, mas vai fazer aniversário agora. 16, né? E ali eu tive um convite, eu disse, por gratidão a Deus, eu sabia que esse assunto de arma iria entrar na pauta, e eu tenho um posicionamento, eu não sou contra as armas, eu sou a favor que as pessoas tenham em casa para defender a família, a propriedade e no comércio. Mas eu sou contra, por experiência pessoal e profissional, porque eu trabalhei na área de segurança, que as pessoas andem armadas nas ruas. Mas lá em Fortaleza o problema é segurança? Total, é um dos grandes problemas da cidade. Hoje em dia ninguém tem paz em Fortaleza, é assalto em todo lugar. Eu sei que isso é uma responsabilidade mais do Estado, mas a Prefeitura tem condição de fazer um contraponto. Nós temos grandes problemas lá da política, da barganha, do toma lá da cá, de carguinho para lá. E eu acho que a cidade não merece esses abusos aí dos politiqueiros. E nós vamos trabalhar nesse aspecto. Esse é o enfrentamento que a gente quer fazer na saúde, que está completamente sem humanidade nenhuma. Para você ter uma ideia, eu tive esse final de semana, na sexta-feira, na Associação Pestalozzi de lá, que tem 9 unidades, e na do centro, uma mãezinha falou para mim que tem um filho autista e que está tentando há 3 anos marcar
uma consulta. Está lá na fila. 3 anos para um neuro ver o filho dela. Isso é um negócio absurdo, não tem justificativa. Então, o pessoal só está preocupado no poder pelo poder. Então, eu vou colocar meu nome, né, e acredito o seguinte, se você puder, eu repito, coloque o seu para vereador, para prefeito, se engaje em algum partido que você se identifica, mas é muito importante, porque é a base das mudanças que vão acontecer forte no Brasil, e 2026 é a chave de tudo, aí é o Senado, né? Que é agora, nas eleições municipais, as pessoas de bem têm que entrar na política de alguma forma para a gente mudar o que está aí. A esquerda lá não está se entendendo muito bem ali no Ceará, né? A gente viu nesse fim de semana o Cid Gomes selando aí a sua briga com o irmão Ciro Gomes, saiu do PDT para tentar se aliar com o PT. Como é que o senhor vê esse cenário político lá triste. E o Cid brigando com o Ciro? É triste porque a briga é poder pelo poder e não olha para as pessoas, não olha para a população, né? Então o objetivo deles é se perpetuar. E é uma briga por isso, o naco de poder, né? Então o PT e o PDT e PSP, essa turma toda estava junta durante décadas. É a oligarquia que manda lá, o coronelismo. E a gente está indo justamente enfrentar, é uma oportunidade com essa divisão entre eles, né? Que a direita possa se unir, tem 3 candidaturas da direita, aí é que está o detalhe, é a questão do desapego, a questão Você vai ter que concorrer contra o PL também, né? Tem o PL, tem também União Brasil, né? Lá, mas eu... Foi candidato a governo, né? Eu acredito no bom senso, sabe? Eu acho que a população também está percebendo o movimento e com todo respeito aos candidatos, todos os candidatos, nós temos propostas diferentes que nós vamos expor para a população de forma muito serena. O que aproxima o senhor desses demais candidatos e que os afasta? Eu fico curiosa, assim, o senhor está no Partido Novo, né? Mas a gente sabe que o grande partido que tem agora um peso da oposição é o PL. Tem tempo de TV, tem tempo de TV, tem exatamente. dinheiro. E qual foi o motivo da escolha do senhor para o Novo e não para o PL? Pronto, primeiro porque eu sinto que o Novo é o que tem diferente hoje na política brasileira, né? Eu sempre admirei muito o Novo. E eu tive a oportunidade de conversar com a bancada federal, que são excelentes deputados federais, Marcel Van Hatten, Adriana Ventura e o Gilson Marques. São ótimos. Conversei e são coerentes, porque o Partido Novo, repito, com todo respeito aos demais partidos, mas ele tem a coerência entre o pensar, o falar e o agir. E o Eduardo Ribeiro, que é o presidente do Partido Novo, e aí veio o Deltan Dallagnol conosco agora, o nosso embaixador, e tem novas personalidades que estão chegando essa semana, na próxima. Eu acredito que está formando um time de idealistas. E eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem porque é um partido que te dá liberdade, que é um partido que vota com... É oposição mesmo ao Brasil. Você não tem divergência na oposição. É oposição. Você vê outros partidos que, sou de oposição, mas vai lá e 30%, 40% vota com o governo Lula. No caso do em PL. Em algumas situações. No caso do PL, isso aí é lá nas votações, né? Nós temos nomes também sensacionais do PL aqui também, né? Tem esses que votam com o Lula aí, pô, pelo amor de Deus, também são... Mas você tem não nomes é a maioria fantásticos. também, você tem o Nicolas Ferreira, você tem o Magno Mal, o Jorge Seife, você tem o Gustavo Gaia, você tem a Bia Kisses. É até injustiça se eu não falar, porque o PL tem grandes quadros, mas infelizmente esbarra ali num partido que tem uma história um pouco complicada, né? E que tem presidente que de uma certa forma a gente não entende bem qual é o jogo. Senador, o pessoal quer falar de STF. Aqui a gente botou o título da live de Congresso começa o ano em clima de guerra com o governo e sob ataque do STF. A gente não falou ainda muito das emendas, a gente já vai falar, mas só para dar prestígio aqui para o nosso telespectador, o Fredmar Torres, ele pergunta, dá para o Congresso estipular critérios
para indicação de ministros do STF, porque é só ilibado saber jurídico, aquela coisa bastante subjetiva. Mas o Fred Mar pergunta, dá para botar critérios? Dá sim, Fred Mar, e tem projetos nesse sentido, e o Rodrigo Pacheco ficou de encarar esse debate nesse ano, de 2024. Vamos ver se sai do discurso e vai para a prática. Né? Por exemplo, idade mínima para ministro do Supremo está lá. Até para ficar menos tempo. Está lá na pauta, né, para isso. A questão do processo de escolha, que é a pergunta dele, tem alguns critérios, tem algumas propostas lá do senador Plínio Valério, do Amazonas, que toca nesse assunto. Então, eu acho que está amadurecido para a gente... Porque é o seguinte, o STF é um pilar da democracia. Vamos ser aqui... De forma muito ressalvar, ninguém tem nada contra a instituição. Sim. Pelo contrário, eu acho que é importantíssimo. Desse ativismo que aconteceu. Mas o que acontece é um ativismo. Quando você a instituição tem que estar lá, não tem que... Quando você tem um ministro que vai fazer palestra no exterior a favor da legalização de entorpecentes, né? E ele vota quando é ministro. Ele fez palestra em 2004. E agora ele está votando o ministro Barroso, que é o presidente do STF. Então, era para ter se declarado suspeito, impedido para votar numa coisa que ele é convicto, que ele é militante. Né? Então, eu acho que às vezes falta tirar a toga, sabe, Luiz? E disputar uma eleição. Se quer fazer política, e a gente vê os discursos ali políticos dentro do STF, de alguns ministros, tomando... vamos dizer assim, um lugar que não é dele, né? Vai disputar uma eleição, mas não faz isso. Ali é para você guardar a Constituição, ali é para ter um país com segurança. Acho que a gente tem que voltar ao STF como é nos Estados Unidos, que são questões constitucionais, um tribunal constitucional. É que nem eles querendo legislar, já até falei legislar, eles querendo decidir sobre segurança, né? Falar, não saidinha para ressocializar o preso, ou não pode entrar na favela, porque, enfim... Mas é isso que está acontecendo, não foi essa a decisão do ministro Fachin durante a pandemia? Né? Não é essa a decisão sobre a questão da vida desde a concepção? Não tem projetos que não são deles. É tudo na teoria, no ar-condicionado, né? Só vamos decidir aqui... Essa questão da descriminalização do porte de entorpecente, né, no Brasil... nós votamos 2 vezes, Luiz. Desirê, nós votamos, eu não estava lá, mas nós votamos no governo Lula em 2009 e nós votamos no governo Bolsonaro em 2019. Ou seja, 2 vezes o Congresso disse não, o porte tem que ser 0 de tolerância. Aí o que é que o STF faz? Uma canetada, num recurso extraordinário, não, vamos aqui resolver isso, está errado, tem que ter aqui uma quantidade de entorpecente. Olha só o nível de usurpação, de desrespeito que eles têm com o parlamento. Parlamento para eles e nada é a mesma coisa. É isso que parece. Indo contra aquele argumento, né, que a gente, inclusive eu sou advogada, a gente aprende, infelizmente, né, porque a gente aprende errado depois que a gente vai ver que isso é a linha condutora do ativismo judicial. Mas na faculdade a gente aprende, porque então os ministros, eles, na ausência legislativa, eles podem ali tentar interpretar o caso concreto e aí então eles fazem uma jurisprudência. Mas não é o caso que está acontecendo. Já existe legislação, já existe decisão dos parlamentares e ainda assim eles suplantam a vontade dos legisladores. Você foi perfeito. Agora, vê o custo disso. Tu sabe quanto é o custo do Senado para rodar todo ano? Só do Senado, não estou falando da Câmara. Altíssimo. Quase 6 bi. B de bola e de Deus. índio. O salário da gente, mordomia, eu renunciei a todas essas mordomias, desde o início do mandato, mas está lá. Assessores para cima e para baixo. Enfim, é pesado. Aí vem cá, a gente legisla, a gente passa tempo na comissão debatendo, votando, melhorando. Aí vai para a Câmara demora às vezes décadas para aprovar uma lei. Um presidente da República sanciona, e aí um ministro do STF, que não teve nenhum voto,
vai lá e anula tudo o que a gente fez, o que o presidente fez, o que o Congresso fez. É isso, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor. Tem o STF que tem essas decisões monocráticas, ou mesmo em plenário, anulam isso, que tramitou tudo certinho no Congresso. Mas o Executivo, o Lula, no apagar das luzes de 2023, ele foi lá, vetou as emendas, o calendário de pagamento de emendas parlamentares. Ou seja, ele acabou com quase 6 bilhões de emendas de comissões. Eu acho que a emenda de comissões ela não é impositiva, né? Mas o que eu acho que fez mais a diferença foi que você tinha um calendário, ou seja, hoje o governo federal ele pode decidir quando pagar as emendas que são impositivas. Uhum. E aí ele vai barganhar. Eu vou favorecer quem vai votar comigo e vou desfavorecer quem é contra, quem é oposição. E aí o Congresso decidiu que deveria ter um calendário, ele teria que ter uma data limite para pagar aquilo. Ele não fez. Depois ele botou uma medida provisória, depois do Congresso decidir que haveria uma desoneração de 17 setores. Eu falo aqui, a Gazeta ela é beneficiada pela desoneração. Então, a gente está falando, a gente tem um interesse nisso também para deixar claro para você, telespectador. Mas não é só para a Gazeta, são 17 setores, é para uma quantidade muito grande de pessoas que foram beneficiadas e depois, com uma canetada, o Lula baixa uma medida provisória e anula tudo. Anula tudo. O que o senhor achou do discurso do Lira? Foi muito forte nesse sentido, né? O Lira bateu de frente. Eu senti aí um clima bem belicoso. O que o senhor achou? Quando o governo tomou essa atitude, né, o Rodrigo Pacheco foi instado pelos colegas, pelos líderes, eu inclusive, para devolver essa MP. Porque a gente já tinha deliberado sobre a questão da desoneração da folha. Mas ele não fez. Então, está baixando a cabeça para o governo Lula. E não dá para entender isso, porque vai contra o que nós decidimos, o próprio Congresso, que ele é o presidente. Com relação às emendas, aí eu quero fazer uma parte. Não é papel de senador e de deputado estar gerindo emenda. Vamos combinar. Sim, sim. Nosso papel, pela Constituição, é fiscalizar o Executivo e é legislar. Esse negócio de emenda é para interesse eleitoral. É para perpetuação no poder. Sabe lá o que é que se fazem com essas emendas. E é muito dinheiro. O senador tem direito a quase 80 milhões. Vamos explicar o que é emenda. É quando, geralmente, quem que decide o que faz com o dinheiro que você, contribuinte, paga é o Executivo. E o que a gente viu nos últimos anos é que o Legislativo está, por meio de emendas, cada parlamentar decide um pouquinho do dinheiro lá do orçamento vai para a sua base eleitoral, seja para comprar equipamento, comprar trator, para treinar, capacitar profissional, para qualquer coisa. Aí manda para o seu curral. E o argumento é que eles conhecem melhor a realidade do Brasil. Só que manda para o curral, tá aí, você pega cidades que parlamentares mandam emendas. A mãe de um parlamentar, que é lá até do Ceará, a mãe dele, que é prefeita, recebeu 100 e tantos milhões, enquanto a cidade vizinha, que tem o mesmo IDH, a mesma população, não recebeu nada. Então, é isso que acontece no Brasil. O que é que eu fiz? Deixando muito claro aqui. Eu fiz um sistema participativo de emenda, que eu mandei as emendas parlamentares, já que estão lá, estão à disposição, eu mandei de forma transparente, um convênio com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para fiscalizar cada centavo para os 184 municípios do estado do Ceará. Independente se é administrado pelo PT, pelo PL, pelo Novo, não interessa. Agora eu fiz uma coisa. Eu mando para entidades do terceiro setor, majoritariamente. Então, Associação Pestalozzi, que tem décadas de credibilidade, de compliance, a paz, comunidades terapêuticas, os equipamentos. Eu faço questão de visitar no interior do Ceará, em Fortaleza, se estão lá, se estão funcionando, se estão ajudando a população, e não com interesse eleitoral. Não vou para a inauguração. Então, o discurso do Lira me pareceu um discurso em defesa dessas emendas parlamentares, que é um desvio de função do parlamento brasileiro. E, assim, é aquela velha história do dinheiro.
né, da questão da politicagem. Né? Eu não vi, sinceramente, discurso estadista, como, por exemplo, forte com relação à defesa das prerrogativas dos parlamentares, da inviolabilidade do seu mandato. Que estão lá entrando no gabinete, hoje em dia, de senador e de deputado, não é para pegar saco de dinheiro, como tinha antigamente. Né? Investigar a oposição. É para investigar uma oposição crítica a esse sistema. E persegui-lo. Né? E perseguir. Então, é diferente o ponto de vista hoje das operações que estão no Brasil. Já que a gente está aqui, e o senador tocou num assunto interessante, para convidar quem está nos assistindo da importância de se candidatar, eu queria trazer também uma reflexão que o senador trouxe, da importância também das pessoas que são de bem, pessoas sérias, comprometidas, que estão aqui assistindo o programa, para que também aproveitem para criar entidades filantrópicas para que sejam capazes de receber esses recursos. Porque a gente sabe muito bem como a esquerda está organizada para receber esse tipo de recurso público. E aí a gente sabe que isso é uma estratégia, uma manobra para poder ser usado na hora eleitoral e também para poder perverter, muitas vezes, as crianças, os jovens, com várias iniciativas que, em vez de ajudar, acabam que atrapalham. Deixa eu contar um bastidor para você sobre isso. Hoje um senador me chamou do lado, não posso falar o nome, ele não me autorizou, e me disse o seguinte: olha, eu comecei um levantamento, estou assustado com o que eu estou vendo, de emendas, na verdade, do orçamento que está na União, o que é que o governo federal tem feito, majoritariamente para prefeituras do PT. A maioria das emendas está indo para o PT. E você pode falar do Bolsonaro, eu tenho algumas críticas dele, mas nunca as prefeituras, independente de partido, nunca os governos dos estados, independente de partido, receberam tanto dinheiro de uma forma, vamos dizer assim, isonômica como no governo Bolsonaro. O Centrão também está recebendo bastante emenda, né? Porque ele precisa de apoio também, ele está botando bastante emenda. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O fundão eleitoral, né? O fundão eleitoral, na última sessão do Congresso foi difícil, porque estávamos lá, eu, Marcel Van Hatten, a Adriana, contra o Centrão, o PT e até o próprio PL. O governo Lula, não sei se você lembra, mandou para o Congresso uma sugestão de fundo eleitoral de 900 e poucos milhões. 1 bi. Até aí tudo bem. Por quê? Porque estava diminuindo em relação ao ano anterior bastante. Peraí, o ano anterior. Ano de 2022. Para a presidência. Para a presidência. E governadores, deputados. Isso. Certo. Então, o governo Lula mandou uma proposta que eu considerei, até achei estranho. Porra, bacana, mandou 900, não foi nem 1 bi, foi menos de 1 bi. Olha o que aconteceu, olha o jogo de cena, o combinado deles. Quando chega no Congresso, tem a comissão lá de orçamento, né, a LOA e tal, e o governo Lula fecha um acordo para o número que o Centrão queria, que os partidos queriam, que é 5 bi. 5 vezes mais o dinheiro do contribuinte nosso. Nós lutamos bastante, né, para que ficasse 1 bi e para que os senadores e deputados que não quisessem 5 bi, deixassem a sua digital. Não aceitaram nosso requerimento do novo. E o PT, na hora de encaminhar a votação, ele que faz parte, a base principal do governo Lula, vamos dizer assim, né, a origem, o DNA do governo Lula, você acredita que o Zeca Disseu, o líder, ele orientou pelo 5 bi, orientou pelo acordão. Então, quer dizer, e o Novo ficou só nisso aí. Esse tipo de coisa a população está entendendo, está vendo essa movimentação toda. E aí vai, né? Você pega, o que é que você podia fazer com 5 bilhões de reais, de pegar as nossas grandes inteligências, vou pela área da tecnologia, tá? Na hora da educação, pegar nossas grandes inteligências, fazer uma parceria para estudar lá fora, trazer para o Brasil de volta, né? Fazer projetos com hospitais, projetos sociais, né? Investir na segurança pública. Né? Mas não.
O objetivo é se perpetuar no poder com dinheiro de quem? Dinheiro Sabemos. da população. Senador, a gente está chegando no final aqui. O que a gente fala? A gente bateu muitos temas, principalmente aqui sobre Supremo. O que o senhor recomenda aqui para o nosso telespectador lembrar dessa live? Está começando o ano legislativo. O que ele tem que ficar de olho agora para esse ano de 2024? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês pelo convite, dizer para quem está nos assistindo agora que vocês têm um grande veículo que cada vez mais tem conseguido a credibilidade do povo brasileiro pela firmeza em nome da liberdade, da verdadeira democracia, de valores e princípios, que é a Gazeta do Povo. Então, eu acho que as pessoas de bem têm que se juntar pelos poucos veículos que hoje estão entregando a verdade. Então, nós temos que estar juntos. Eu sou um otimista por natureza, né? Então, eu acredito na capacidade da reflexão do ser humano, no contato com a família, com a esposa, com os filhos, com o pai. Dizer, rapaz, realmente, o que é que eu estou fazendo da minha passagem pela terra? O que é que eu vou deixar de legado? Como é que eu vou dormir à noite cometendo tantas injustiças no país? Nós temos um morto hoje, sob a tutela do Estado, numa injustiça sem precedentes, que é do Clériston Pereira da Cunha, que morreu na Papuda. Tem outros lá, sem acesso aos autos, com situações absurdas. Você viu ontem o que a gente falou na CPMI do dia 8 de janeiro? Que não deixaram a gente investigar, o governo Lula blindou a investigação porque ele foi omisso, porque deixou acontecer aquilo, poderia ter evitado, não teria quebradeira nenhuma. E o que a BIM disse ontem? Exatamente. A BIM disse, responsabilizou o governo federal pelo que houve. Você viu alguma coisa na grande mídia? Só uma. Pá! Então, quer dizer, estão escondendo a verdade da gente, mas ela sempre prevalece. E eu quero dedicar essa minha participação hoje aqui a um grande líder que hoje faleceu lá no Chile, o ex-presidente Sebastião Pinheira, que eu tive com ele no ano passado, denunciando o que está acontecendo no Brasil. Um grupo de parlamentares participou da Fundação Liberdade, nós fomos em setembro, estava lá o ex-presidente também da Argentina, Macri, estava lá o Duque da Colômbia, ex-presidente, e outros, né, Felipe Calderón do México, e nós, um grupo de parlamentares do Brasil, e nós não vamos desistir. Nós já fomos à OEA, em Washington, nós já fomos na ONU, no escritório do Brasil da ONU em Nova York, nós já fomos no Parlamento americano, nós já fomos em Lisboa conversar com parlamentares de partidos, denunciando a ditadura que está acontecendo aqui no Brasil, e nós contamos com você, e eu quero dizer, a gente sabe que a guerra é espiritual. Eu creio muito nisso, e eu peço a você que está nos assistindo, se você é católico, evangélico, espírita, de outra religião, ore pelo Brasil, ore por nós, pelas autoridades, por todas elas, todas as autoridades, até as que você não gosta, que você está chateado, que você está vendo que está sendo injusto. Ore, esse país aqui tem um destino fantástico. Nós temos o maior agro do mundo, pujante, água. O Brasil é demais, um povo fantástico, trabalhador, né, empreendedores, visionários, né, e a gente tem tudo para estar no topo do mundo. Então vamos orar e vamos fazer a nossa parte de forma ordeira, pacífica, respeitosa, nas ruas, participando das eleições, se não for candidato, ajudando candidatos, né? Mas eu acho que o Brasil está perto da hora da verdade, e tomara que ela venha logo, porque tem muita gente sofrendo com esse governo irresponsável que é o governo Lula, com esse STF ativista político, e a gente não merece isso, pelo menos temos que resguardar as futuras gerações. Muito obrigado, viu, senador? É sempre uma honra receber. O senhor já veio umas 3, 4 vezes aqui. A gente sempre aprende muito mais quando o senhor vem aqui. As portas estão abertas para o senhor aqui. Espero que os presidentes lá, o presidente da Câmara diz que as eleições não vão influenciar aí o Congresso, o andamento do Congresso esse ano. Esperamos que não. Eu sei que pelo senhor a coisa vai continuar andando, mas tem muito parlamentar aí que eu não tenho essa certeza toda, que a gente torce para que seja
que seja um ano bom, né, para o Brasil. Desirê, obrigado pela participação aqui. Fala de novo para a gente da coluna Entre Linhas, para o pessoal acompanhar lá na Gazeta. Eu que agradeço, de verdade, é uma honra estar fazendo parte desse time. Gazeta do Povo realmente eu antes como leitora e agora participando da equipe, me sinto honrada. Obrigada pela participação, senador Eduardo Girão, ele que já foi tema, né, tão ativo que ainda no recesso, 3 vezes foi notícia lá da nossa coluna Entre Linhas, falando sobre aproveitou esses período de recesso para ir lá nos Estados Unidos, falar sobre os nossos jornalistas exilados, para falar sobre a Marcha pela Vida, que ele foi lá representar, e também sobre essa visita lá no Parlamento. Então, a gente fica muito feliz em ter uma figura tão ativa, defendendo tão boas causas. E vocês que estão aí, por favor, comentem nas nossas notas jornalísticas, na coluna Entre Linhas. A gente está lá todos os dias, de segunda a sexta, mais ou menos umas 4 notas por dia a gente vai ter lá. Então, obrigada. Na página da Gazeta, né? Na página da Gazeta. E você também não deixe de assinar, né, a Gazeta do Povo, porque dessa forma vocês conseguem tanto assistir a gente, ajudar a gente, e também fazer com que vocês tenham acesso à coluna Entre Linhas, que por enquanto ainda é somente para assinantes. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Você vê que tem 2.500 pessoas aqui com a gente, né? Então, se você que chegou até esse ponto da live aqui, você vem nessa live, eu agradeço demais, porque a gente trata temas aqui que são super técnicos, são espinhosos. A gente sabe que tem outras lives aí que não são, não estou falando que são melhores ou piores, mas que é outro viés, a gente está, que são um viés mais de denúncia aí. Aqui a gente traz a denúncia e a gente tenta também tentar como que o Congresso, como que o Legislativo e o Executivo poderiam mudar a situação. Então a gente acaba trazendo muitas vezes assuntos técnicos. Então parabéns para você que aguentou até agora, até o finalzinho. E espero encontrar vocês também na semana nas próximas lives aqui, que é sempre de terça-feira. Mas antes eu queria falar da nossa promoção. A Gazeta do Povo fez 105 anos. Se você assinar a Gazeta, você tem 80% de descontos. São R$ 5,00 nos primeiros 6 meses. Eu vou pedir para o Júlio, nosso parceiro aqui do estúdio, colocar um vídeo que a Cristina Grêmio explica um pouco mais dessa promoção, por favor. São 105 anos fazendo o jornalismo que olha para o futuro do Brasil. Esta é a Gazeta do Povo. Da Cristina e do Marcos, do Constantino e do João, do Lacombe e da Luana. Representar a voz de brasileiros comuns é o que nos trouxe até aqui. E agora queremos ter você ao nosso lado, escrevendo essa história. Promoção Gazeta 105 anos. Assine por apenas R$ 5,00 por mês nos primeiros 6 meses e tenha acesso ilimitado a notícias, colunas, podcasts e a cobertura mais afiada da política nacional. Tudo isso com 80% de desconto. É isso mesmo, o melhor presente do nosso aniversário é seu. Clique agora no link e faça a sua assinatura. Gazeta 105 anos, feita por quem quer mais do Brasil. É isso aí, como a Cristina falou, ajuda a gente aqui, dá esse presente de aniversário para a gente, de repente, a sua assinatura. Mas queria passar aqui para o senador Girão, fazer um último comentário aqui. Pronto, um abraço para a Cris Grêmio, uma brilhante jornalista. Parabéns pelo quadro que vocês têm aqui na Gazeta do Povo. Eu só queria encerrar com uma frase. Edmund Burke, o grande estadista irlandês, ele dizia o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos vencer. Eu estou vendo uma maturidade, eu estou vendo um povo brasileiro ativo e eu tenho convicção que o bem vai prevalecer em nossa nação. Grande abraço, boa noite. Perfeito, não tem, só resta dar boa noite, falou tudo. E dizer que carnaval não vai ter live terça-feira que vem, mas na outra, estamos aí. Isso aí, boa noite.